Jesus, caridade e evangelho. Jesus, o amor que tudo cura. Jesus, luz na vida, no caminho. A leitura de hoje está contida no livro Comentários ao Evangelho segundo Mateus. Sempre Emmanuel que está nesse livro. Jesus disse assim: assim, tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim também fazei vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Emmanuel escreveu: o primeiro passo. A regra áurea recebe citações em todos os países. Em torno dela gravitam livros, poemas, apelos e sermões preciosos. Entretanto, raros se lembram do primeiro passo para que se desvele toda a sua grandeza. Não podemos reclamar a ajuda dos outros, antes é justo prestar auxílio. Não será lícito exigir a desculpa de alguém. Antes é imperioso saibamos desculpar. Convidados a compreender, muitos dizem, não posso. Em estados em auxiliar, respondem muitos, ainda não. Esquecem-se, porém, de que amanhã serão todos, talvez, os necessitados e os réus, carecentes de perdão e socorro. E, muitas vezes, ainda quando não precisem de semelhantes bênçãos para si mesmos, por elas suspirarão em favor dos que mais amem, a face das sombras que lhes desvastam a vida. Se um exemplo pode ser invocado como bússola, recordemos Jesus. O mestre dos mestres faz o bem, despreocupado de considerações, alivia sem paga, acende a esperança sem que os homens lhe peçam e perdoa espontaneamente aos que injuriam e apedrejam sem guardar-lhes retratação. Veneremos assim a regra áurea e estendamos o espírito de amor de que se toca divina. Contudo, estejamos certos de que ela somente valerá para nós se lhe dermos a aplicação necessária. O texto do ensinamento é vivo e franco. Tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também vós a eles. Querer o bem é impulso de todos, mas na prática do estatuto sublime é forçoso sejamos nós quem se adiante a fazê-lo. Queridos irmãos, neste momento em que unimos nossos pensamentos ao Pai da vida, ao Mestre Jesus e a todos os guias e mentores que já estão entre nós, especialmente o guia desse nosso programa, nós nos colocamos à disposição para o trabalho, com humildade, sempre servindo e tentando, dentro das nossas condições, distribuirmos os saberes que estão contidos no Evangelho de Jesus. Que tenhamos a força necessária, o apoio para assim fazer. Desta forma, agradecidos, nós pedimos à coletividade de espíritos que aqui está, aos guias e mentores de todos nós, do nosso programa, a permissão para iniciarmos esses estudos do programa Jesus e Espiritismo de hoje. Obrigado, que assim seja. Que assim seja, meus irmãos. Que assim seja. Bom dia, meus amigos, boa tarde e boa noite a todos. Já digo assim porque esse programa está sendo gravado e já damos os cumprimentos para todos que ouvirem em qualquer horário do dia. Bom dia, seu José, bom dia, seu Ivan, bom dia, Alexandre, a todos que estão acompanhando nesse momento o programa Jesus e Espiritismo. Essa manhã fria que aqui estamos na gravação, mas com o coração quente que aquece a todos.
Nós estamos no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, que hoje provavelmente vamos encerrar, é o último item do capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. E antes de comentar e abrir com o tema, vamos agradecer aos nossos colaboradores que fazem possível que aqui estejamos. A Rádio Online Dali Garopaba, nosso amigo Alexandre, ao Grupo Espírita Porta da Esperança, o GEP, lá de Imbituba, que fica na rua Lourival Ramos, 434, próximo ao Mercado Líder, no bairro Sagrada Família, com trabalhos de exposição doutrinária, passes e radiações, segunda-feira às 20 horas e quinta e sábado às 16 horas. Em memória a Manuel Martinho Alves, que Deus o abençoe. A Melblis, móveis exclusivos sob medida, você sonha e nós realizamos. Ao Centro Espírita Deus, Jesus e Caridade, que fica na Servidão PMG 235, aqui no bairro da Encantada, em Garopaba, com horário de atendimento ao público com exposição doutrinária, passes e radiação, segunda-feira às 20 horas e quarta-feira às 16 horas. Então estamos iniciando aí o programa Jesus e Espiritismo, desse mês de junho, o primeiro do mês de junho, né? E hoje nós vamos estar falando do tema: é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem. E eu busquei aqui a definição para nós termos a consciência exata do que seja repreender, que significa censurar, advertir ou criticar alguém de forma enérgica e severa, com o objetivo de corrigir um comportamento inadequado. E o nosso Evangelho vem dizer que repreender, nós devemos ter cuidado, porque atire a primeira pedra que ele estiver sem pecado, nós não temos ainda autoridade moral para corrigir ninguém, a não ser a nós mesmos, que é o nosso maior objetivo aqui na existência, é a nossa melhoria interior. Se assim fizermos, já fizemos muito. Mas, às vezes, com amorosidade, com carinho, aquele sentimento de amor que temos pelos nossos irmãos mais próximos e mais afeiçoados, nós podemos dizer para ele que, quem sabe, é bom rever as situações, as falas, os comportamentos, para que isso não te traga mais prejuízo do que está tendo. Assim como podemos dizer nós quatro aqui, que sempre nos bastidores estamos nos falando, né, com amorosidade e carinho, fez isso, fez aquilo, quem sabe ter mais um olhar. Os meus gurus aqui na frente, que temos mais convívio, às vezes corrigindo, quem sabe olha dessa maneira ou de outra. É uma maneira de demonstrar amor, carinho, respeito, essa união que a gente está construindo cada vez mais. Então, no dia a dia das nossas vidas, muitas vezes, a gente se dá o direito, erroneamente, né? Disse poucas e boas. E serviu tudo também para mim, porque a partir do momento que eu critico, eu já perco o meu direito e eu também estou vendo que eu estou no lugar daquele que eu critiquei. Me coloquei, não é, seu José, seu Ivan? Então, nesse sentido, estamos abrindo o programa Jesus e Espiritismo do dia de hoje e já lanço aí para os nossos irmãos poderem dar sua participação e seu bom dia. Como sempre, a idade tem privilégio, né, de iniciar. Eu não concordo muito com isso. Não? Então tá bem. Então deixa comigo. Assim, antes de nos adentrarmos ao tema específico, eu gostaria de fazer uma saudação, mandar um abraço para um amigo querido que certamente estará nos assistindo, que é um parceiro querido meu do tênis, meu amigo Marcelo. Marcelo é um jogador de tênis amador, assim como eu, e ele é um excelente sacador e no voleio parecido comigo, erra mais do que acerta, né? Grande amigo. Então, Marcelo, meu abraço, todas as bênçãos para ti, para tua família, por teus queridos. Obrigado
pela assistência, pela audiência a nós. Um grande abraço, querido amigo. Pois repreender alguém, né? No momento em que a gente se coloca na condição de repreender, significa que tu está naquela posição de um ser acima do outro. Se eu estou repreendendo é porque eu tenho um saber maior, né? E quando, na verdade, nós somos todos muito iguais. Não somos mais do que ninguém em nenhuma situação. E é claro, o Hilton foi muito feliz quando ele coloca de que há momentos em que é necessário isso. Se essa repreensão, entre aspas, porque nesse momento não seria uma repreensão, seria uma forma de carinho, ela tem um fim útil. Se ela for benéfica, né? Se a gente, no sentido de gostar, de amar, de querer bem daquela pessoa, a gente vê que a maneira pela qual ele está conduzindo sua caminhada, os seus atos, possam levá-lo a uma situação mais, né, um pouco mais complicada. Então, nesse momento, é útil até uma conversa com essa pessoa, né, com esse querido, no sentido de que não de buscar uma corrigenda, mas que ele olhe para si, não coloque na sua caminhada agressão aos outros pela maneira pela qual ele caminha. Então, é muito delicado, é muito perigoso, porque em determinadas situações nós nos colocamos, e aí a gente pratica a maledicência, acima do outro, julgando o outro pelo aquilo que ele faz. Pode até não ser muito bom. A gente sabe que temos amigos dessa forma, né? Tem pessoas que a gente convive, e até pessoas que eventualmente a gente encontra pelo caminho, que tomam decisões erradas. Essa decisão por si só já é uma dívida que ele está adquirindo, por menor que ela seja. Não precisa que a gente some a isto a nossa maledicência. Então, agora sim eu posso falar, né? Por favor. Eu me considero o mais jovem de todos aqui. É bom sonhar, né? Não custa nada e é gratuito. Eu, iniciando a saudação, eu quero mandar um abraço para todos lá do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Eles tiveram a coragem de me convidar para ir lá fazer uma exposição. E eu estive lá ontem à noite, fui recebido de uma forma tão especial, me senti até constrangido. Então eu mando um abraço à diretoria da casa, ao Neymar, à Adriana. Eu não vou citar o nome de todos, porque na minha memória não funciona bem, mas a todos eu abraço e agradeço a oportunidade que vocês me deram. O repreender, né? Pedro disse numa epístola lá, que eu não lembro o número, o capítulo nem o verso, que ele fala que a letra mata e o espírito vivifica. Ora, a letra é a palavra escrita, não é? Então, a gente pode, na questão da repreensão, achar que sabe. Sim. Pensar que o outro errou o alvo, né, Hilton? Tá? Ele está mirando mal. E a repreensão pode e deve ser feita quando é de público, há outras pessoas envolvidas. Mas há a maneira de falar, né? A maneira de falar. Então, eu penso que a pessoa, todos nós que queremos evoluir, nós poderemos dizer para o companheiro, para o amigo, para o irmão, né? Engraçado, é tão interessante a tua fala, eu sempre interpretei dessa maneira, e aí a gente faz o contraponto e fala. Essa colocação que vai ser amorosa, respeitável, vai fortalecer a pessoa que errou o alvo, porque ele vai ver, se ele errou o alvo, não é por má intenção, é porque ele tem um entendimento dele aqui. Uhum. Então, no momento, ele até vai se sentir agradecido. Eu tô chamando a atenção do José, e ele percebeu que ele tem um pensamento diferente. Está lançado, se não para que se converse, se discuta no bom sentido, pelo menos para que se reflita sobre a fala do outro e de quem usa. Então, a repreensão, ela pode ser usada de uma maneira amorosa, deve ser usada de uma maneira amorosa, porque nós vamos demonstrar que estamos atentos ao que está sendo falado, está sendo colocado. E uma coisa que nós não podemos esquecer nunca, eu invariavelmente esqueço, nós estamos cercados por uma multidão de seres espirituais que nos acompanham.
Então, se a gente não fica no sentimento, mas se não toma uma ação positiva, amorosa, generosa, indulgente, compreensiva, nós não estamos marcando a nossa presença. Não estamos fazendo o que devemos fazer. Perfeito. Inclusive, orientações da FEB e da FEC, das federativas, é que tudo que as casas espíritas hoje vão ter como determinações de diretriz que documente através do regimento interno da casa, para ficar documentado, para evitar o confronto muitas vezes de situações que surjam e diga assim, ó, seu Ivan, o seu José, não pode fazer isso. Aí fica uma coisa muito pessoal, a pessoa se melindra, se ofende. Então, coloca no regimento. E eu trago isso porque nós estamos vivenciando agora, através da Terceira URI, junto com a FEC e a FEB, as análises das exposições doutrinárias dentro das casas espíritas, não com corrigir alguém, mas que esteja dentro dos padrões da doutrina, do Evangelho de Jesus, trazendo a parte realmente doutrinária, que é o que importa hoje em dia. E surge algumas situações que é a seguinte: para ocupar qualquer atividade dentro de uma casa espírita trabalhador, tu tem que estar vinculado à casa e fazendo alguma atividade na casa. E aí surgiu uma situação assim, ó, o fulano, ele faz trabalhos online. E aí, o trabalho online e a não presença dentro da casa atrapalha alguma coisa ou não? Então, como nós estamos chegando já perto do primeiro minuto de intervalo, já vamos deixar esse assunto para nós retornarmos, que também está na repreensão ou não, mas sim amorosamente criar mecanismos que regulem a situação de um trabalhador dentro da casa, que traz para dentro da nossa doutrina. Já voltamos em um minuto. Jesus, caridade e evangelho. Jesus, o amor que tudo cura. Jesus, luz na vida, no caminho. Programa Jesus Espiritismo. Então, retornamos do primeiro bloco comercial, vamos para o segundo bloco do programa Jesus e Espiritismo. Então, nós estamos falando aqui a respeito desse assunto que ficamos antes do intervalo, de os trabalhadores espíritas estarem vinculados a uma casa e em atividade presencial dentro da casa. O que a gente pode pensar na nossa visão para colocar aqui como não como repreender, mas sim como regular essa questão dos trabalhadores online. Eu faço trabalho online todos os dias, mas a presença na casa, vamos colocar assim, um médico de hospital. Eu só vou fazer cirurgia via computador remota. Mas tem que estar ambientado dentro do hospital, entre o grupo de colegas, a harmonização, a união, a presença mesmo física é preciso, né? Porque muitas vezes também nós estamos vendo a questão assim, daqueles que ficam enclausurados no mosteiro, os monges só lá orando. E já o próprio Evangelho nos diz, né? É preciso fazer o bem. Não adianta só não fazer o mal e só ficar em oração. É preciso ir para o confronto, né? Para a ação, para o campo de batalha, que é a vida terrena. Porque se eu me retiro e fico só em oração, tem validade? Tem. Mas e qual é a experiência que tu está vivendo? Então, passo aí, que eu já vejo que as mentes estão e os olhos ali prontos. Eu acho o seguinte,
Nesse momento estamos falando, conversando, colocando o nosso pensamento, né, o Evangelho em si, a um número ilimitado de pessoas. A gente não tem ideia de quem está ou estará nos assistindo. Então, isso é importante, porque nesse assunto específico há o trabalhador espírita. Mas é preciso também buscar ampliar um pouquinho mais essa situação, porque fica claro, o importante é que ficasse claro, de que no momento em que se coloca à disposição para qualquer trabalho, qualquer que seja que a gente venha a produzir, venha a realizar, um mínimo de preparo para esse trabalho. Então, se a gente vem para cá com esse compromisso de passar toda semana, a gente vem fazer esse pequeno estudo do Evangelho, e não nos prepararmos, a gente corre o risco de tropeços, ou de pelo menos desviar o assunto, ou, enfim, não passar a mensagem como ela deveria efetivamente ser passada. Então, um trabalhador espírita, ele deve usar, né, fazer vez da sua efetiva condição de trabalhador, trabalhar. Não quer dizer que aquele que esteja fazendo um trabalho online não esteja também trabalhando, mas na minha opinião, o frequentador ele só vai ser frequentador se ele estiver na casa. Se ele né? frequentar. Se ele frequentar. A gente pode ser um mero assistente através do YouTube, não há problema. Tem muitas casas que têm as palestras, as exposições doutrinárias gravadas, participa através do YouTube. Nenhum mal, ao contrário. Mas tu não está presente, aquilo ali já foi. Então eu acho que a preparação para qualquer atividade, ela deve estar baseada na efetiva presença do trabalhador onde ele estiver, onde ele tem que estar, né? Então, é interessante isso aí, né? Isso aí tomou corpo por ocasião da pandemia, né? Sim. As casas fecharam e etc. Lá na nossa casa, eu vou falar da nossa casa, o JEP, o regimento interno contempla todas as situações. Pensamos assim, né? Então, nós temos um grupo de estudo virtual. Esse grupo se reúne às quartas-feiras de noite e cada participante está na sua residência, abre-se a sala de aula, tá? Porque são pessoas de uma certa idade. Então, mas eles têm que ir na casa. Eles participam do grupo virtual como uma proteção, um carinho, um bônus que a casa dá para gente com mais idade, assim. Velhinho como o Wilson, que se enquadra bem nisso aí, né? Então, mas veja bem, a abertura está ligada com a abertura de um outro grupo de trabalho lá, que estuda o tomo único, do qual eu participo. Então, faz abertura os dois grupos, né? Os dois grupos fazem ligados, há uma conexão com a abertura, e depois desliga e faz. Nós não podemos esquecer que a fala de Jesus, perdoar 70 vezes, 7 vezes, a ideia é perdoar sempre. Nós temos que compreender, porque quando se erra o alvo, né, a pessoa vai, num determinado momento, vai ter consciência. Não, eu tô errando o alvo. Por quê? A minha mira está equivocada, o que há? Eu vou retomar. Eu causei algum dano para mim, causei para os outros. É a visão amorosa. Então, eu penso que a repreensão, voltando à questão da repreensão, eu acho que ela pode ser executada desde que seja com a melhor das intenções, amorosa, de evoluir. Tem uma frase do Chico Xavier aqui que diz o seguinte, que eu anotei: evolução não é escolha, é determinação do espírito. Então isso não pode ser uma escolha. Eu não vou escolher isso porque para ser igual, para ser diferente, não. É uma determinação que eu devo adotar, porque ela implica no meu estágio de progresso, de caminhada para frente, né? E se nós formos analisar dentro da doutrina, nós sabemos que a repreensão nossa, ela pouco efeito faz, tá? E às vezes causa até maiores problemas. Mas o processo de justiça divina, a gente já sabe que tudo aquilo que nós fizemos
ficou registrado. Se foi positivo, traremos resultados positivos, colheremos. Se não foi tão positivo, nós vamos ter que enfrentar aquela mesma situação para vermos como nós vamos nos comportar diante quando acontece conosco, né? Então, se eu repreendo alguém de maneira severa, enérgica e tentando diminuir essa pessoa, está quase certo, não vou dizer certo, porque tudo depende de uma série de situações, que eu vou ter que enfrentar a mesma situação, mas eu agora sendo o repreendido, para ver. E agora, gostaste de fazer da maneira que tu fizestes? Claro que não vai ser nessas palavras, porque eu trago isso, porque até na passagem do próprio Paulo, né, que a partir do momento que ele escolheu seguir o Cristo, o próprio Cristo, em todas as dificuldades que ele enfrentou, nos 30 e poucos anos de caminhada pela divulgação da Boa Nova, o Cristo vinha como amor, com carinho, como afeto, dizer para ele: Paulo, esta situação é de acordo com aquela que tu vivenciaste lá atrás, com teu pai, com Estevão, com Pedro, com tantos outros que tu, como disse o seu José, pecaste, erraste o alvo. E agora aqui nós estamos com a oportunidade desse alvo ser corrigido, de nós colocarmos a direção certa. Nada melhor tu vivenciar aquilo que tu lá causou, agora aqui, para ver como tu te supera. E diante, como a fala lá no final do livro Paulo e Estevão, né? Diante das chibatas do seu terror do desencarne, diante daquele lance da arma que o decapitou no seu desencarne, ali Paulo já estava com Cristo. Então ele não sentiu mais dor nenhuma. Ele já estava com Cristo a partir dali. E todos aqueles que escolheram fielmente seguir o Cristo, até os próprios cristãos levados às arenas para devorar pelas feras, no momento do ataque, eles já não sentiram mais nada, porque eles já estavam com Cristo e foram retirados antes do ataque. Então, a perfeição da justiça divina é fantástica, né? Aqui cabe, Hilton, o item 20, uma pequena leitura aqui. Fica à vontade. A pergunta é assim: será repreensível observar as imperfeições dos outros, quando disso não pode resultar nenhum proveito para eles, quando não sejam divulgadas? Essa é a questão que foi colocada aos espíritos. E São Luís responde. Eu vou pensar alguma coisa do que ele falou. Tudo depende da intenção. Certamente não é proibido ver o mal quando o mal existe, né? Esse é o ponto, né? Se o mal existe, tem que se observar o mal. Haveria mesmo inconveniente em não ver toda parte senão o bem. Não adianta buscarmos ou enaltecermos o mal. É preciso que vejamos e busquemos o bem. Essa ilusão prejudicaria o progresso. Então é importante ressaltar o bem em função da evolução, em função do crescimento. O erro está em fazer resultar essa observação em detrimento do próximo, depreciando-o sem necessidade na opinião pública. Aqui está o ponto. Eu julgo. Porque se a intenção é a melhor possível, que seja feita de forma reservada. O momento que a gente vai, não é criticar, é tentar colocar um pensamento ou direcionar os atos daquele nosso irmão que esteja cometendo alguma coisa, inclusive na casa espírita, né? É preciso buscar esse irmão, buscar esse trabalhador, esse amigo, de forma reservada e conversar com ele amorosamente, não com o intuito de humilhá-lo, não de expô-lo ao público, vamos dizer assim. Até tem aquela pergunta, né? Eu não me recordo o número, mas assim, teremos o direito de interferir na vida do nosso próximo? Aí a própria doutrina diz que em 2 oportunidades nós temos o direito de interferir na vida do próximo. Uma, quando o próximo pedir auxílio,
ou quando ele estiver perturbando ou atrapalhando a coletividade. Nós temos o dever de... Inclusive, aqui está o seu José, que é policial, né? O seu José já foi, mas diz que policial sempre é policial. Nós, como cidadãos civis, inclusive, nós temos o direito que não é obedecido de ver uma situação fora da lei, dar a voz de prisão para aquele que está cometendo. Se for em flagrante, e o flagrante dura 24 horas, desde que haja uma perseguição contínua, que não se perca o foco do infrator, do crime. Então, né, seu José, seguindo a explicação com propriedade aí do seu José, realmente são situações que a gente tem que repensar, né, muitas vezes, porque o repreender parece que virou, que tem que estar escrito, né? Mas a gente fica esquecendo que... O amor. Sim, A lei maior. Sim, que é isso aí mesmo, que fazer o bem, amar, não é preciso regra. Não. É uma obrigação. É uma obrigação nossa. Ah, não, ninguém me disse que tem que ser carinhoso. Gente, nós temos que procurar nos melhorar. Claro que as regras vêm para regular isso, porque, como diz lá a questão 621 do Livro dos Espíritos, né? Onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência a resposta. Aí eles perguntam novamente, e por que os livros, a Bíblia, o Evangelho, a Torá, o Alcorão e tantos outros livros sagrados aí? Para nos relembrar aquilo que nós estamos negligenciando. Então já vem ali para, tá aqui, tá em dúvida, a tua razão não é maior que a minha. Então, assim, o que diz então as leis humanas? Aí nós vamos para a legislação para regular tudo isso. Sim, a lei social. Mas é uma obrigação nossa fazer sempre o melhor. O que tu tá falando, Hilton, vem ao encontro daquilo que um pai, uma mãe, né, a família tem que ter para os seus filhos, né? Se a gente pede aos filhos, ou pelo menos tenta educá-los no sentido de que deva haver a benevolência, a indulgência, bons procedimentos, enfim, seja uma pessoa do bem, pessoa boa. É isso que a gente quer para os nossos filhos. Mas a gente tem que olhar para si, para que eu peça isso, ou que eu exija até isso dos meus filhos, né, na educação deles, eu tenho também que proceder dessa forma, eu tenho que ser exemplo. Então, esse é o sentido. Como é que eu vou julgar, vou achar que aquela pessoa fez uma determinada coisa errada, julgar errada, ou até agredir a pessoa pelo fato de não pensar como eu penso, enfim, se eu não estou baseado naquilo que efetivamente eu faço. Se eu fizer algo que possa machucar os outros e não me der conta disso, é importante que alguém me avise disso, né? Pelo menos me alerte com referência a isso. Se eu tiver bom procedimento, se eu tiver capacidade de entendimento sobre mim, sobre meus atos propriamente, eu vou entender aquilo que o outro quer me passar, desde que seja feito com amorosidade, com carinho, pelo gostar, né? Por amar a pessoa. Então, isso eu também devo fazer ao próximo. E não é muito fácil fazer. Não é difícil chamar alguém e colocar isso, expor algo que possa ser uma chaga na sua vida. Né? Quando não há amor, fica difícil. Fica difícil, é verdade. Quando não há amor, fica difícil. O Wilton falou ainda há pouco sobre nós interferirmos na vida do outro. Eu quero fazer a minha colocação pessoal olhando com o espírito, né? Porque o espírito vivifica. Nós constantemente interferimos na vida de todos que nos cercam. Queiramos ou não queiramos, nós vamos estar interferindo. A gente só não vai interferir quando o próximo que está conosco não percebe, não tem a sensibilidade. Porque a nossa postura, a nossa fala, as nossas atitudes são interferências amorosas e indiretas para aqueles que estão. Porque tem uma fala de Jesus, todas elas, mas essa nós esquecemos, é o vigia e depois vai orar. Então, quando a gente está conversando com um amigo ou uma pessoa, mesmo que não seja amigo, a gente tem que vigiar como é que a pessoa é para tirar a lição. Isso não significa que vamos repreender a atitude dele, claro. Mas eu vou aproveitar aquela oportunidade que a misericórdia divina está dando para nós, para que eu colha o meu entendimento, porque eu só mudo a mim. Com certeza. Eu não mudo ninguém.
De maneira nenhuma. Então, quando nós tivermos essa ideia do que o espírito vivifica, o que é? É sem os olhos materiais, é com os olhares espirituais, do mundo espiritual, que é o mundo verdadeiro. Olha, ele é inspirador, né? Olha só, ele trouxe toda essa fala e já me veio aqui uma questão. Muito sábio isso, seu José. Sabe por quê? 459 do Livro dos Espíritos. Os espíritos influenciam em nossas vidas e nossos atos? E a resposta, muito mais do que imaginais. De ordinário são eles que vos dirigem. Então, nós já recebemos essa interferência nas nossas vidas conforme a nossa permissão, o nosso padrão vibratório. Então, a gente é vulnerável a essa influência e até eles nos dirigem inconscientemente, porque eu digo, não, eu que estou tomando... Será? Ou tu está sendo influenciado, aí eles estão te dirigindo os pensamentos, te direcionando. Fantástico. Nós voltamos em 1 minuto, que já estamos indo para o último bloco do programa. Jesus, caridade e evangelho. Jesus, o amor que tudo cura. Jesus, luz na vida, no caminho. Programa Jesus Espiritismo. Jesus, caridade e evangelho. Jesus, o amor que tudo cura. Jesus, luz na vida, no caminho. Programa Jesus Espiritismo. Jesus, caridade e evangelho. Jesus. Então, estamos retornando do último bloco comercial e vamos para o último bloco do programa também. E já vamos aos agradecimentos à Rádio Online Dali Garopaba, ao nosso amigo Alexandre, que está aqui na técnica, pela colaboração, de estar junto conosco no programa Jesus Espiritismo. Ao Grupo Espírita Porta da Esperança, o GEP, lá de Imbituba, que fica na rua Lorival Ramos, 434, próximo ao Mercado Líder, no bairro Sagrada Família. Com trabalho de exposição doutrinária, passes e radiações, segunda-feira às 20 horas, quinta e sábado às 16 horas. Em memória a Manuel Martinho Alves, que Deus o abençoe. A Melblis Móveis exclusivos sob medida, você sonha e nós realizamos. E ao Centro Espírita Deus, Jesus e Caridade, que fica aqui na PMG 235, no bairro da Encantada, em Garopaba. Trabalho de exposição doutrinária, passes e radiação, segunda-feira às 20 horas e quarta-feira às 16 horas. Agradecimento a todos esses nossos colaboradores. Estamos chegando então ao último bloco do programa. Esse último bloco voa, né? E nós temos aí uma notícia para dar para todos os internautas e divulgar, que nós já estamos falando aí que do dia 27 teremos aí o seminário lá em Laguna da Terceira URI, Mediunidade e Obsessão, com a presença de Jacobson Trovão, coordenador nacional da Mediunidade da FEB. E toda a família Campetti ali, Carlos Campetti, Vera Campetti e Geraldo Campetti, todos os integrantes do quadro diretivo da FEB. E estarão fazendo esse seminário no dia 27, as inscrições já estão encerradas, vamos ter casa cheia. E temos a surpresa aí que
articulamos junto a eles. Eles chegam no dia 26, na sexta-feira. Então o programa Jesus Espiritismo da sexta-feira, dia 26, será ao vivo, direto do Teatro Múrcia, onde vai acontecer o seminário do dia 27, com a presença de todos os expositores e desse nosso quadro aqui, né? Alexandre, seu Ivan, seu José e a minha presença juntos lá de todos. Então, mais uma oportunidade que nós vamos ter, aqueles que não conseguiram fazer a inscrição no evento do dia 27, que não vão poder ir nesse evento, vão poder acompanhar aí ao vivo, online, o programa Jesus Espiritismo com eles, mandar alguma pergunta, se der tempo eles respondem lá no dia do programa, vamos se planejando. Então, seu José, para esse último bloco, o senhor ficou ali para fazer um comentário. A minha fala aqui, eu quero que fique bem entendido isso aí, ela é principalmente dirigida para mim mesmo. Eu tenho coisas que eu preciso não só desenhar, como redesenhar. Então eu vou redesenhar uma coisa que é para mim. Como eu estou com o microfone, vou compartilhar com vocês. Aquela frase do Chico Xavier: a evolução não é escolha, é determinação do espírito. Essa frase, esse pensamento, se enquadra com a fala do Pedro, naquela epístola, quando a letra mata e o espírito vivifica. Por que o espírito vivifica e por que a evolução não é escolha da alma, é uma escolha do espírito, como diz o Chico, é determinação do espírito? Porque ele internalizou que ele está vivendo, existindo, encarnando, desencarnando para evoluir. Então, temos que olhar todo esse aspecto com o lado espiritual. E Jesus nos ensinou que o maior mandamento da lei é o maior, não tem nem parecido nem igual. O maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, toda a força do teu coração, da tua alma. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro: ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, tudo que é fora do amor, é erro. Sim. Erramos o alvo. Para acertar o alvo tem que estar dentro do amor. É evidente, como nós estamos em estágios evolutivos diferenciados, nós vamos estar amando de forma diferente, com mais intensidade, com menos intensidade, e às vezes a gente ama até com um pouco de maldade, não é verdade? Isso aí, até nós estamos no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são misericordiosos, e estamos encerrando esse capítulo nesse programa, e ficou a última questão ali, é a 21. Haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem, que nós já vamos deixar aqui para o nosso encerramento. Eu sei que o seu Ivan vai fazer um comentário ainda, mas já lhe passo, seu Ivan, para o seu comentário e essa pergunta e as considerações finais, porque o tempo urge. Depois o seu José faz as considerações dele e aí a gente encerra aqui o programa de hoje. Muito bem. Eu gostaria de voltar um pouquinho na tua fala anterior, antes da parada, quando tu buscou no Livro dos Espíritos a influência dos Espíritos sobre nossa vida, né? E que, de modo geral, ele nos dirige. Isso é um fato, está grafado ali pelos Espíritos, através do Livro dos Espíritos, e é o fato da vida mesmo, né? Então, são influências que todos nós estamos vinculados constantemente, nós não fugimos disso. A gente nunca está só. Agora, nos reportando para todos que nos assistem nesse momento, buscando o entendimento, né, o mais puro possível, porque as pessoas não se dão conta dessas influências no seu dia a dia. E isso é importante, meus irmãos, porque se a gente está sempre sob a influência de um irmão que a gente não consegue enxergar, muitas vezes não se tem ideia de quem esteja à nossa volta, nem quantos são. Mas eles estão nos influindo da seguinte forma: o modo pela qual a gente está convivendo com as outras pessoas e conosco mesmo. A nossa maneira de pensar, os nossos atos. Se vivermos de forma indigna, os indignos estarão conosco. Se vivermos de uma forma digna, os dignos estarão conosco. Então, é esta seleção que nós temos capacidade e podemos fazer e devemos fazer.
de elevar o nosso nível de pensamento, de atos, de vivências. Porque só assim as influências serão os padrões deste nível. Então, meus irmãos, quando o nosso irmão José falou o vigiar e orar, é isso que a gente tem que fazer. Essa vigília tem que ser constante em nossa vida, para que possamos escolher aqueles que vão estar ao nosso lado, nos influenciando e conduzindo a nossa caminhada. Para não me estender muito, buscando agora o tema, né? Há casos em que seja útil revelar mal do outro, né? Daí, São Luís diz da seguinte forma, né? São Luís é o que responde essas questões aqui, e ele é magnífico. Essa é uma questão delicada. E aqui é preciso apelar para a caridade bem compreendida. Caridade, meus irmãos, é isso que a gente tem que viver, tem que colocar em nossa vida. Porque se as imperfeições de uma pessoa não prejudicam, senão a ela mesma, não há mais utilidade em fazê-las conhecê-las. Se ele é apenas o prejudicado, aí a gente não tem que se meter. Mas se podem causar prejuízo a outros, é preciso preferir o interesse da maioria ao interesse de um só. Vem ao encontro do que tu disse há pouco, lá no início do programa, enquanto a gente tem o direito e a obrigação, o dever de interferir em alguém que está fazendo mal à sociedade. Isso não significa, né? Muito, muito boa a tua colocação. Isso não significa que isso tenha que ser feito com desamor. Exato. Ou não significa que eu devo ficar contente, alegre, porque eu dei uma paulada no fulano. Eu mostrei que ele está equivocado. E eu, mesmo que eu não mostre isso para as pessoas, eu apresento a versão que deve ser apresentada e eu sinto uma satisfação. Eu sou o rei da cocada intimamente, né? Então, aí não há amor. E aí porque o amor é puro e tem uma palavra que tu falou que tem que ser muito bem entendida, que é o constante. Não tem hora para vigiar, porque nós estamos recebendo influência espiritual até dormindo. Isso. Tá? Então, a vigilância tem que ser constante. A vigilância é como o respirar. Tem que estar constantemente vigiando. Pode fazer suas considerações finais aí. Então, eu trago um pensamento de um espírito amigo, eu vou repeti-lo aqui, que eu penso que tem ideia de sobre o tema, né, que é se podemos repreender ou não o outro. Abrir aspas. Senhor, coloco o meu dia em tuas mãos, que cada passo meu seja guiado pela tua luz e cada palavra minha seja cheia de amor, que assim seja. 2 pontos aqui dessa mensagem. É óbvio, né? Colocamos o nosso dia em tuas mãos. Isso significa o dia multiplicado pelas horas, pelos minutos e pelos segundos, constantemente, né? Constância, né? E depois que cada passo que a gente dá, seja ele físico, no caminhar, no sentir, no pensar, no meditar, que ele seja guiado pela luz de Deus. E a luz de Deus nos é dada por Jesus. O maior mandamento da lei é amar. Amar ao Senhor, amar o próximo e amar a si mesmo, né? E aí a nossa palavra vai ser luz, dependendo de como nós praticamos esse amor. Silvio, ficou alguma coisa que o senhor queria falar? Uma consideraçãozinha para finalizar. Fale lá. Ela tem a ver com o que o nosso irmão está nos passando, que o José está nos passando, e vou pedir a ele uma cópia dessa, eu diria, oração. Essa oração é muito linda e julgo que deva ser colocada em prática diariamente. Acho que todos os dias a gente podia ler essa mensagem ao levantar. É linda demais, porque nos dá a condição do bem viver, viver no amor. E na nossa vida a gente tem tantos tropeços, tantos erros, a gente vê tantas barbaridades, todos os momentos a gente recebe, as informações chegam por nós pela internet, pela televisão, pelo rádio, de toda forma, de maldades, de angústias, e a gente tem que vivenciar o amor. Perfeito. E a gente está socialmente com pessoas que a gente gosta,
Então, abracemos a todos com amor. Isso aí. Então, diante de tudo isso, nós estamos encerrando o capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, e não esquecendo jamais que esse capítulo se baseia na lei do perdão, né? E o seu Ivan falou da prestar a caridade, o seu José o amor, e isso está ligado, porque a caridade é o amor em ação. Tá? Então, e como o Jesus entendia a caridade quando aqui viveu na terra, benevolência para com todos, indulgência para as falhas alheias e perdão das ofensas. Isso que a gente tem que procurar, estar registrado, vigiando, orando a todo momento, para não nos esquecermos dessas situações. E quando a gente traz esse capítulo, nessa sequência que Kardec fez, as obras básicas, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, traz a lei de perdão, e o seu Ivan fala na caridade e o seu José no amor, o Kardec já coloca no capítulo 11, que é o próximo que começamos na próxima sexta, amar o próximo como a si mesmo, tá? Que é o segundo maior mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, o primeiro, e ao próximo como a si mesmo, o segundo mandamento. Então tá tudo interligado, tá tudo uma sequência. Basta que a gente possa elucidar a nossa consciência, começar a vigiar mais, orar mais, que tudo vai acontecer. Como disse Abigail a Paulo quando ele estava querendo desistir da tarefa, né? Não consigo, Abigail. Isso em desdobramento, que ela apareceu para ele. Eu não consigo entender o Cristo, como eu vou conseguir cada vez mais seguir? E aí ela disse assim, Paulo, primeira coisa, ame. Segunda coisa, trabalhe. Terceira coisa, espere o tempo certo e perdoa sempre. Então, nós temos o manual, nós temos todo o conhecimento disso, porque se a lei de Deus está na nossa consciência, nós temos o conhecimento de toda a lei. Basta que a gente faça como Saulo fez. Aceitou o chamado e seguiu o Cristo. Fale, seu José. Mas depende da vontade, né? É isso aí. Então, chegando ao final do programa Jesus Espiritismo, nós queremos agradecer a todos que estão acompanhando, os internautas, a todos os irmãos espirituais que pudermos ter alcançado, que sabemos que temos aqui o amparo e são trazidos irmãozinhos para acompanhar esse nosso programa. Nós rogamos ao Pai Maior que esteja nos abençoando e iluminando, principalmente a nossa cidade que está vivendo esses festejos da quermesse, que estejam todos na paz, na harmonia, que tudo ocorra dentro do equilíbrio, da bondade e do bem. Que possamos estar todos envolvidos a cada dia nesse sentimento do trabalho dignificante, sabendo que as dificuldades, os problemas, fazem parte do processo evolutivo. E não podemos jamais esquecer que, como disse Allan Kardec, antes de desencarnar, que foi dito que seria muito difícil, muitos conflitos, que ele ia sofrer bastante agressões, mas no final valeria a pena. Sempre vale a pena. E não existe final. Existe nós matarmos o homem velho que existe em cada um e renascer um novo homem com uma nova visão, com novas oportunidades, sabendo seguir o caminho, a verdade e a vida. Que a paz de Deus, Jesus e a nossa Mãe Maria, e de Oswaldo Melo, nosso mentor espiritual da Federativa, damos por encerrado mais um programa Jesus Espiritismo. Jesus, caridade e evangelho. Jesus, o amor que tudo cura. Jesus, luz na vida, no caminho. Programa Jesus Espírito.
Espiritismo. Jesus, caridade e evangelho. Jesus, o amor que tudo cura. Jesus, luz na vida, no caminho. Programa Jesus Espiritismo. Jesus,